vitória nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Quem tentará quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Se a palavra de vitória já foi liberada a nós. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo. Exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus. E declaramos as suas maravilhas. Teu Espírito se manifestará neste dia, trazendo vitória a nossas vidas. Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Oh, aleluia! Quem poderá nos resistir? A palavra de vitória a nós. A palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de vitória já foi liberada a nós. A palavra de vitória já foi liberada a nós. Deus maior, não há Deus, não há Deus tão grande. Como nosso Deus.
terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Graça e a paz a todos. Que nesta noite possamos abrir nossos corações para a gente sair daqui com o coração transbordando da presença de Deus, e que ao sair naquela porta a gente saia com o coração queimando da presença dele, né? Quero desejar boas-vindas a todos os irmãos que estão aqui, aos irmãos que nos acompanham no Instagram e aos nossos visitantes, né? Eu desejo que vocês sintam aquilo que Deus tem preparado para nós essa noite, que possamos cultuar e adorar em espírito e em verdade, todos em comunhão. Convido vocês a ficarem em pé e vamos entoar louvores ao nome de Deus. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai o seu louvor. Todo ser grande mas submerso, louve ao dominador. Todos juntos o louvemos, grande Criador e Deus de amor. Todos o louvemos, Régio dominador. Estelares, sua majestade anunciai, hostes grandes, centos de milhares, o seu poder mostrai. Todos juntos o louvemos, grande Criador e Deus de amor. Todos o louvemos, Régio dominador. Vento, chuva, raios, trovoadas, revelai-o, forte Criador. Fortes eis as serras elevadas, quão grande é meu Senhor. Todos juntos o louvemos, grande Criador e Deus de amor. Todos o louvemos, Régio dominador. Alto céu,
vos adorai, o eterno e bom Senhor. Reis e sábios, grandes, pequeninos, dai real louvor. Todos juntos louvemos, grande Criador E Deus de amor, todos o louvemos, és o dominador. Amém. Os irmãos podem se assentar. E agora, irmãos, eu quero convidá-los a juntos fazermos a leitura inicial. Me perdoem, vou ter que pedir para ficarem em pé. Nós vamos fazer esta leitura, uma leitura conjunta. Vamos iniciar esta leitura? Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, leva-lo-á, Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Querido Senhor, o Senhor é a nossa rocha, Pai amado. Aquele que confia em Ti, Senhor Deus eterno. Nada daquilo que venha sobre a sua vida é capaz de o abalar, porque Ele está escondido sob as suas asas, Senhor Deus eterno. E a Tua verdade, Senhor Deus eterno, nos protege de todos os males, Pai. Querido Deus, que o Teu povo reconheça em Ti a força, que o Teu povo reconheça em Ti o poder, meu Pai amado. Que cada um de nós, meu Pai eterno, Te veja como Tu és. Tu és soberano sobre terra e céu, meu Pai amado. E é assim que nós queremos Te adorar, reconhecendo o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Queremos, meu Pai amado, estar debaixo dos Teus pés, meu Deus, louvando e adorando ao Teu santo nome, Pai amado. Querido Senhor, e nesta noite não é diferente, Senhor Deus eterno. Que as nossas vidas estejam debaixo das Tuas asas seguras, Senhor Deus eterno, entoando hinos a Ti, Senhor Deus amado, louvando ao Teu santo nome, expressando dentro de nós a mais pura adoração para Ti, Senhor. E que cada um de nós, meu Pai amado, digamos a Ti, glória seja dada ao Teu santo nome. Em nome do Senhor Jesus, agradecidos, dizemos amém, amém, Senhor. Podem se sentar. Glória a Deus. Eu vou deixar os irmãos sentadinhos, que eu ia pedir para ficar em pé de novo, novamente. Irmãos, vamos orar pelas ofertas e dízimo. Vamos fechar nossos olhos e falar com Deus. Senhor Deus querido e amado, aqui nós Te ofertamos na Tua casa, Te dizimamos, porque nada é nosso, Pai, é tudo Teu. Nós precisamos de arrecadações para o crescimento da Tua obra, porque sem a ajuda dos irmãos, fica difícil, mas com pouco que nós damos, o Senhor fica feliz. Aleluia. Então que nós possamos crescer juntos, sabe? Cada um dá um pouquinho, porque nós precisamos disso, a Tua casa precisa disso. Senhor, pedimos aquelas pessoas que não ofertam, que não dão dízimo, ou porque tem dificuldade, ou porque estão desempregados. Senhor, visita o coração dessas pessoas para tocar no coração deles, porque é através desse dinheiro que nós crescemos juntos, Pai, que nossa casa é um só corpo, e nós precisamos dessas arrecadações. Eu Te peço em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoa cada irmão, a cada um de nós. Amém. Amém, glória a Deus.
acima do Senhor. E quem é rocha como o nosso Deus? Me treina pra lutar, me mostra onde devo eu andar. Glórias ao nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé para continuar esse momento de louvor.
Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus, aleluia. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Graça e paz, igreja. Boa noite. Perdão, eu tô com a cabeça meio que assim. Eu quero desejar a todos os irmãos uma boas-vindas, aos visitantes também que nos encontram e aos irmãos no Instagram. E hoje temos o Luiz Gustavo. Quem convidou foi o Pietro e o Enzo. Ixi, Maria. Tyson. Quem é Tyson? Oh, seja muito bem-vindo, Tyson. Quem convidou foi o Heitor. Quem é o Heitor?
E temos o Sérgio Borges. Oh, seja muito bem-vindo, viu, irmãos? A casa da IBNC vai estar sempre aberta para vocês. E podem vir quando quiserem, viu? E agora a gente convida as salinhas das crianças com a tia Janine. E também convido o pastor para fazer o sermão da noite. Felizes com Jesus? Ficou até bonito esse amém, viu? Ficou bacana. Quando a Jennifer saiu? Saiu, né? Quando ela anunciou o sermão, o pastor vai pregar. Eu pensei que ela ia falar, o pastor vai estar sendo convidado para pagar sapo hoje à noite. É sermão, viu? Vamos pagar sapo ali no gabinete. Quando a gente chama ali, a conversa é outra. Vamos lá. Vamos colocar o tema que será refletido agora à noite. Vou deixar vocês lerem aí por 30 segundos e queimar o miolinho de vocês. Decorar o tema? Olha, temos quatro frases nesse tema. Mas o tema principal é só aquela pequenininha lá de baixo. Você está do lado do acima de tudo ou do lado do acima de todos? Irmãos, quero deixar bem claro que apesar desta frase, que é o tema da reflexão, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, essa frase ser o tema de uma campanha política, ou pelo menos a frase de uma campanha política, eu não pretendo aqui nessa noite polarizar, nem quero falar de política e nem quero falar de político, mas vou usar a frase
que foi utilizada numa campanha política. Queridos, é difícil falar de um tema desse que nós expomos sem falar de política. É muito difícil. É quase que impossível. Mas entendam, isso é tão difícil. E aí eu quero que vocês ouçam bem o coração, ouçam bem através do coração, não só do ouvido. Isso é tão difícil, separar a política desse tema. Difícil falar desse tema sem falar de política. Tudo isso é tão difícil quanto falar em viver ou em vida sem falar de Deus. Da mesma forma que é difícil falar desse tema sem falar em política. É difícil falar em viver ou falar em vida sem ter que falar sobre Deus e falar em Deus. Também é difícil tão quanto como falar em ser igreja sem cuidar daqueles que não são da igreja, daqueles que não têm casa para morar, daqueles que não têm comida para comer, daqueles que não têm roupas para se vestir. É difícil falar de igreja, é difícil falar em ser da igreja sem falar dessas pessoas que acabei de anunciar, que não tem casa, não tem comida e não são de igreja. É difícil porque igreja que não se relaciona com essas questões sociais e humanas e sem preconceitos não deveria ser chamada de igreja. Falar em ser igreja e ao mesmo tempo a gente não está envolvido com as questões humanitárias e sociais, é difícil ser chamado de igreja. Para muitos, talvez ser igreja é apenas ir para um templo. Esse tema é tão difícil separar da política como falar que ama o local, que ama a igreja local e não contribuirmos com nossas habilidades, com nossos trabalhos voluntários, com nossas contribuições financeiras, aqueles que podem, obviamente. Parece ser impossível isso. Impossível de acontecer, mas pasmem, é o que mais acontece. Nós falamos que amamos a igreja, mas não contribuímos. Nós falamos que amamos a igreja, mas não nos tornamos voluntários. E mesmo assim falamos que somos igreja. É tão difícil falar ser igreja e não fazer essas coisas, como é difícil falar desse tema sem falar de política. Há muitos que confessam a sua fé num Deus impossível. Quantos creem no Deus impossível? Pode dizer amém. Há muitos que confessam sua fé no Deus impossível, mas vivem como se tudo fosse impossível. É impossível ir aos cultos. É impossível exercer cargos. É impossível estudar a Bíblia, minha cabeça não cabe, minha cabeça não entra, minha cabeça não entende. São os crentes, os homens e mulheres, que falam em acreditar no Deus do impossível. É impossível entregar o dízimo. E não pensem vocês que eu estou fazendo uma apologia a dinheiro. Eu vou continuar afirmando, com ou sem o seu dízimo, a igreja do Senhor sobrevive.
Para muitos é impossível dirigir culto. E nós acreditamos no Deus do impossível. Para muitos é impossível priorizar o compromisso de cultuar na igreja. No nosso caso, apenas uma vez por semana, culto presencial. É impossível para muitas pessoas priorizar esse compromisso. Eu falo no Deus do impossível, mas qualquer coisa que surja, eu sou impossibilitado de cultuar na igreja. Falamos no Deus do impossível e agimos na impossibilidade. Trago essas informações para dizer que é muito difícil falar desse tema sem falar de política. Assim como é difícil falar em ser igreja, ser da igreja e não fazer as coisas que precisamos fazer. É impossível, eu falo da igreja que eu pastoreio, obviamente. É impossível tirar 20 minutos terça-feira à noite para ouvir uma reflexão elaborada por pessoas voluntárias que se dedicam e comprometidas. É muito impossível. Enquanto de um lado eu ouço todos os dias, só tem um culto por semana na igreja. Sim, e nesse um culto você não vem, porque é impossível para você vir à igreja. A igreja facilita, a igreja favorece. Bom, não preciso sair de casa, nós vamos levar a reflexão até a sua casa. É impossível para muitos parar 20 minutos, terça-feira, 8 horas a 8h20, ouvir a reflexão e falar: obrigado, Senhor. E tudo isso porque nós somos de uma crença do Deus do impossível. Pois é, falar do tema de hoje parece ser impossível mesmo, sem que eu aborde a polarização da política do nosso país. Mas eu acredito que o Deus do impossível nos ajudará a não fazer hoje um discurso político aqui para vocês. No tema de hoje, temos 2 pronomes. Pode deixar aí. 2 pronomes. A palavra tudo e a palavra todos. Eu fiz questão de trazer o significado desses pronomes para tentarmos compreender a frase do slogan de uma campanha política e ver nessa frase, nessa campanha, se seria possível ter alguma mensagem subliminar nesta frase. Eu falo isso para vocês, que na autoridade do Senhor, há muitas coisas que nós ouvimos, reproduzimos e não sabemos o que significa. Não sabemos qual é a mensagem proferida naquelas palavras. E eu trouxe o significado das palavras, dos pronomes tudo e todos, para saber se não tem, por acaso, alguma mensagem subliminar nessa frase: o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E outra coisa, caso pareça ter alguma mensagem subliminar nesse slogan, nesta frase, eu não posso afirmar de jeito nenhum que esta frase tenha sido, que esta mensagem subliminar tenha sido a intenção do autor da frase. Se por acaso nós descobrirmos uma mensagem subliminar, eu não posso afirmar para vocês que a intenção do autor dessa frase
seja de passar a mensagem subliminar. Mas quero apenas pensar na frase e não nos seus idealizadores, porque eu não os conheço. Eu sei quem fala. Mas quem criou essa frase eu não sei. Eu sei que essa frase, ela não é originalmente da política. Essa frase é de um pelotão de paraquedistas. E provavelmente deve ter sido adaptada para a política. A gente sabe que essa frase foi usada numa campanha política, mas quem a criou eu desconheço. Bom, e agora vem o simples, que é o óbvio. Apesar de ser óbvio, eu fiz questão, para não ficar na minha mera ou singela interpretação, eu fiz questão de projetar o conceito dos pronomes para fazer algumas considerações. Olhei no dicionário e olhei o conceito. Pode mudar o slide, por favor. O dicionário Oxford Languages diz assim: tudo significa, olha o que tudo significa. Significa a totalidade das coisas e dos seres. Quando eu olho para esse conceito, eu começo a ficar preocupado, porque na minha cabeça gera uma mensagem subliminar. E considerando esses conceitos dados pelo dicionário, a expressão tudo nesse conceito, ela traz uma conotação mais abrangente, sugerindo que tudo é a totalidade das coisas e dos seres. Então comece a pensar: o Brasil acima de tudo. Quando eu olho o conceito, quando eu avalio o conceito, muito provavelmente eu não penso nessa hipótese de que essa palavra pode estar abrangendo muito mais do que eu imagino ou do que eu falo. Talvez agora eu poderia falar o Brasil acima de todas as coisas e de todos os seres, porque é o significado da palavra tudo. Isso me preocupa um pouco, porque nessa frase, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, a gente percebe na frase um tom de hierarquia. Hierarquia é uma expressão muito utilizada nas forças brasileiras: Exército, Marinha e Aeronáutica. E essa ideia de hierarquia, de uma forma muito equivocada e errônea, ela transpassa alguns ambientes e vem para a igreja, a ponto de acharem que o pastor é maior do que um membro. Essa hierarquia na igreja não funciona. Quando eu olho para a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você não entende, você não identifica, você não vê hierarquia. E Jesus faz questão de repetir isso para nós: Pai, assim como eu e tu somos um, a mesma coisa. Que eles sejam um. Não tem hierarquia na Trindade. Mas hierarquia é uma expressão muito utilizada nessas forças militares: Exército, Marinha e Aeronáutica. E nós temos a impressão nesta frase, pode mudar para o próximo slide: Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Nós temos uma impressão nessa frase que uma parte da frase tem mais domínio e poder que a outra. Quando vocês olham para essa frase
E eu tirei até a bandeira para associar literalmente ao nosso país, mas tem a palavra Brasil. Mas quando você olha para uma frase dessa, o Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, não surge dentro do coração, dentro da mente de cada um de nós, a ideia de que uma coisa é mais forte do que a outra. Foi daí que surgiu no meu coração a ideia de colocar no tema da pregação a seguinte pergunta: você está do lado do acima de tudo ou do acima de todos? Queridos, se eu fosse candidato, eu acho que nenhum de vocês votaria em mim. Eu tenho quase certeza disso. Mas se eu fosse candidato e me identificasse como cristão, e agora eu trago uma lenha mais puxada para nós. Se eu fosse candidato e me identificasse como cristão, a minha frase seria um pouco diferente desta. A minha frase seria assim, próximo slide: Deus acima de tudo e de todos. Eu não dividiria essa autoridade, eu não dividiria esse poder, essa autonomia, essa soberania de Deus com nenhum outro ser. Nenhum. E por que eu usaria essa frase se eu fosse candidato? Deus acima de tudo e de todos. Por que eu usaria essa frase? Porque o verdadeiro cristão, quem é cristão de verdade, não brinca com a palavra de ser cristão. O verdadeiro cristão extrai das Escrituras seus princípios de vida. E aí eu volto a dizer, ou melhor, passo a dizer: ser cristão é mais, muito mais, do que apenas dizer que é cristão. Ser cristão é viver como cristão, e não apenas dizer que é cristão. Vamos lá, é isso mesmo? A minha frase seria essa: Deus acima de tudo e de todos. Porque o cristão, o verdadeiro cristão, se baseia na Bíblia para tudo que ele faz. E isso independe de ser candidato ou não à política. A Bíblia fala para mim e para você também uma coisa muito séria. As ovelhas, ouçam bem isso, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Mas a Bíblia fala para mim também que aonde estão as ovelhas, assim como vem o pastor para cuidar delas, também vem um lobo para tomá-las. E aí, eu volto à minha campanha, se por acaso candidato eu fosse. Deus acima de tudo e de todos. E por que eu falaria isso? Porque o verdadeiro cristão crê sobre tudo, não nas emoções apenas. Ele crê no que a palavra fala. E o primeiro texto que está ali, está em Deuteronômio 6:4. É nisso que o cristão verdadeiro acredita. Como está ali o texto: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quando a Bíblia começa a contar a sua história
sobre a relação humana dos homens com Deus, de Deus com a humanidade. Um dos temas que se desenvolve na história dessa relação é o monoteísmo, que significa que só existe um Deus, não importa se existem outras crenças, mas Deus só existe um. E eu creio, como cristão, que Deus só existe um. E quem é cristão verdadeiro e quer mostrar o Deus que está em si para aqueles que você quer cuidar e governar, deveria mostrar que Deus só tem um. E não porque querem mostrar, porque o verdadeiro cristão se identifica com a palavra, com as escrituras. A outra coisa que o verdadeiro cristão acredita e se identifica é com 1 Crônicas 29:11, que diz assim: Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Se fôssemos pentecostais, estava todo mundo sapateando, dando glória a Deus. Quando ouço uma voz ecoando, o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, eu me preocupo. Porque a Bíblia me diz que se eu quero me identificar como cristão, com nada, Deus divide a glória dele. E a Bíblia afirma: tudo é do Senhor. Outra afirmação bíblica está no texto de Isaías, pode deixar aí, 45, 5 a 6, que diz assim: Eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. E eu acho muito fantástico esse texto. Vocês poderiam gritar comigo glória a Deus. Não grita não, porque é falso. Olha o que acontece. Ainda que vocês não me conheçam, eu sou Deus, e fora de mim não há Deus. Ei, vocês soubessem que acontece, eu estou uma rajada de línguas estranhas aqui para vocês, mas eu quero falar línguas que vocês entendam. Vai que não tem ninguém aqui com dom de interpretação, aí não vou falar. Aqui diz que ele fala assim: olha, não há Deus fora de mim, ainda que vocês não me conheçam. Esse é o Deus que eu conheço, é o Deus de Deuteronômio 6:4. Tu, ó Israel, só existe um único Deus. Mas ele continua falando: para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Sabe o que significa isso? Se eu tenho que adorar, se eu tenho que vibrar, se eu tenho que seguir, se eu tenho que apoiar, se eu tenho que chorar, é por esse único Deus. É Ele que muda a minha história, mas ninguém. Pode mudar o slide. E a Bíblia continua falando para mim, agora em Salmo 113, versículo 4 e 5. Olha que texto lindo. Se eu sou cristão e sou candidato, eu não poderia fazer nada fora dessas, eu ia falar 4 linhas, nada fora destas linhas bíblicas, sagradas. Olha o que diz o texto em Salmo 113: exaltado está o Senhor acima. Não tem Brasil acima de tudo não, querido. Acima de todos está o Senhor. É a Bíblia que fala. Todas as nações, exaltado é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Nós acabamos de cantar: quem é Deus acima
do Senhor. E o salmo termina com essa frase: quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Quando alguma frase, quando alguma mensagem te induz a dividir o teu desejo, a tua fonte, a sua entrega, a sua devoção, queridos, cuidado. Cuidado. Pode ser uma intenção que você não percebeu, mas de repente alguém está colocando outra coisa equiparado à importância de Deus na tua e na minha vida. Uns colocam o marido, uns colocam o dinheiro, outros colocam o casamento. Cuidado. Só existe um Senhor, só um Deus. E continua falando. Olha o que diz João 3:31. Aquele que vem de cima e sobre todos. Aí sim, o todos aqui tem um direcionamento. Sabe para quem que é? Para aquele que vem de cima e sobre todos. E João está falando daquele que foi enviado ao céu, à terra, para se desfazer de toda a sua glória, se tornar como nós, morrer como homem, mas ressuscitar como Senhor da nossa vida. E ele fala assim: aquele que vem de cima é sobre todos. Olha que essa frase linda. Se eu sou cristão e candidato à política, eu deveria ser mais honesto quando eu falar que sou cristão e usar a palavra bíblica para mostrar esse cristianismo. Olha o que diz: aquele que vem acima, que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Quantos entre nós, no meio cristão, tem parado para dar ouvido àquele que vem da terra e não àquele que vem de cima? Quantos de nós tem tirado a sua esperança daquele que vem de cima e põe naquele que vem da terra? Mas é claro que se eu sou necessitado, se eu tenho precisão, se eu sou carente, qualquer fonte que me forneça alguma coisa que me sustente, eu quero. Mas a Bíblia diz uma coisa: só tem um Senhor, uma só fé e um só Salvador. Não tem salvação, e não falo só salvação de vida eterna, não. Não tem salvação para o teu caso, para o meu caso, fora de Deus, fora de Jesus. E segundo o conceito que nós já lemos no dicionário, tudo, pode colocar de novo, por favor? Passar o slide, isso. Tudo significa a totalidade das coisas e dos seres. Irmãos, na condição de cristão, na condição de homem, de pessoas que conhecem o Evangelho, que conhecem a Escritura, que conhecem a Deus, que se relacionam com Deus, na condição de cristão, eu não posso conceber que país nenhum esteja acima de tudo. Não posso. Se eu sou cristão, eu não posso falar isso, porque a Bíblia diz que só Deus está acima das nações, acima de tudo. Nenhum país está acima de tudo, nem Brasil,
nem Estados Unidos da América, nem China, nem Rússia, nem Ucrânia, nem Israel. Países que as pessoas estão se matando para assumir o domínio. Portanto, se os países não podem, e eu não posso conceber que nenhum país se declare acima de tudo, portanto, também nenhum dos presidentes dessas nações pode entender que eles estão acima das nações, pois o Senhor das nações só é um, é Deus. Feliz é a nação. Essa frase é boa, mas tem muita gente que está dizendo que o Brasil acima de tudo, o Senhor acima de todos é melhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, pois o Senhor das nações só é um, é Deus. Nem o Lula do Brasil, nem o Trump dos Estados Unidos, nem o Xi Jinping da China, nem o Putin da Rússia, nem o Zelensky da Ucrânia, e nem o Benjamin Netanyahu de Israel. Vocês são inteligentes. São estes homens que acham que eles estão acima de tudo e de todos. E mais do que isso, alguns que, eu não quero falar de política e não vou falar, alguns que moram nesses países não conseguem enxergar que o Brasil é de Jesus, que os Estados Unidos é de Jesus, que a China é de Jesus, que a Rússia é de Jesus, que a Ucrânia é de Jesus, que Israel é de Jesus, que o mundo é de Jesus, querido. Nenhum desses que eu citei, nenhum outro qualquer, por mais que quisesse dominar o mundo, as nações serão frustrados em suas intenções. Sabe por quê? A Bíblia diz, e o cristão verdadeiro acredita o que o Salmo 24 diz. Por favor. Do Senhor. Vocês podem ler? E eu fico imaginando um ser como eu, tão miserável, tão frágil, tão cheio de tortuosidade. Estou falando de mim, vocês podem pensar em quem vocês quiserem. Tão cheio de vacilos, me candidato a presidente e falo o meu Brasil, o meu Estados Unidos, a minha Rússia. Aí o cristão chega aqui e diz, oh, glória a Deus, aleluia, esse é de Deus, aquela é do Senhor. E a Bíblia diz, do Senhor, apenas do Senhor é a terra e a sua plenitude. É só dele. Quer mudança para o teu país? Exerça a cidadania, vote com consciência, mas nunca pare de adorar o Senhor, o único Deus. E eu volto para o slogan. Próximo slide, por favor. O Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos. Se eu for apedrejado depois do culto, Deus está acima de todos, viu? Volto para o slogan. E faço algumas considerações. Se essa frase, do jeito que está aí, tivesse que ser dita ou utilizada por um cristão verdadeiro, pelo menos a ordem deveria ser mudada. Deveria ser Deus acima de todos. E o Brasil, a outra parte não vou nem falar. Mas se fosse cristão verdadeiro,
promulga essa frase, quem divulga essa frase, o cristão verdadeiro, conhece a seguinte ordem: não terás outro Deus acima de mim. Quando você coloca Deus em segundo plano e uma nação em primeiro plano, cuidado. Tudo bem. Na ordem que está essa frase, e agora eu quero trabalhar um pouco essa questão, eu já estou terminando a primeira parte. Brincadeira. Na ordem que está essa frase aí, ouçam isso com carinho. O patriotismo está acima do servir a Deus. Consegue ver isso? O Brasil acima de tudo. É como se alguém falasse assim, falasse dessa forma, exerça a tua cidadania. Isso me lembra, sabe o quê? A invasão, o domínio do Império Romano. O Império Romano foi um período muito agradável, apesar de ser muita guerra, muita luta e muita morte. Por que foi muito agradável? Porque quando o Império Romano dominou ali aquela província, os judeus, ele falava o seguinte: vocês podem até continuar adorando o Deus de vocês, mas tem que adorar também o imperador. Por isso que eu acho que o Império Romano ensinou muita coisa pra gente. Se vocês quiserem aprender um pouco mais, frequente seminário sexta-feira. Mas essa frase aqui está se comportando com um lado negativo do Império Romano. Roma acima de tudo. Primeiro Roma, depois vocês se viram com os deuses de vocês. E quantos cristãos, queridos, inconscientemente ou conscientemente, trataram Deus dessa forma, sem se importar quem está falando o nome de Deus, o que é sobre Deus, o porquê de Deus, e estão adorando o Brasil acima de tudo. É terrível isso. E é claro que nessa frase o patriotismo está acima do servir a Deus. E assim como a lei para os judeus estava acima da justiça e misericórdia. Os judeus colocaram Deus num patamar onde a lei protegia Deus e não Deus é o Senhor da lei. E Jesus dá uma pincelada em alguns judeus: olha, deixa eu falar uma coisinha para você. Eu sei sobre o sábado, mas eu sou o Senhor do sábado. Não é o sábado que é meu Senhor, não. Eu sou o Senhor do sábado. Ou seja, eu estou acima da lei. E quando a gente começa a falar o Brasil acima de tudo, eu começo a me sentir como esses judeus, esses judaizantes, que não abriam mão dos princípios da lei, nem mesmo para colocar Deus em primeiro lugar. Mas a gente tem que fazer algumas coisas sem omitir as outras. Próximo slide, por favor. Olha o que Mateus 23 diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais. Sabe o que eu acho legal? Que aqueles que não entregam dízimos, usa esse texto para falar: tá vendo aí, quem entrega dízimo é hipócrita. Não é quem entrega dízimo é hipócrita, é que tem hipócrita entregando dízimos. São coisas diferentes. Porque os hipócritas acham que o dízimo compra o reino dos céus. Acham que o dízimo compra cura, mas está enganado. Mas vamos continuar o texto. Uma aula sobre dízimo a gente marca aqui quinta-feira, 3 horas da tarde, um sol quente. Só vem os que não são hipócritas. Então, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho,
e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Olha como é que termina esse texto. Deveis, pois, fazer todas essas coisas: dizimar, entregar as suas colaborações, mas não esquecer e não omitir aquelas outras, que é o juízo, a misericórdia e a fé. Devemos sim ser patriotas, devemos sim votar nos nossos candidatos, devemos sim ter consciência, mas nós não podemos fazer uma coisa e esquecer das outras. E agora eu falo do Brasil. 700 mil pessoas foram vitimizadas pela Covid-19 neste país. A dor dos familiares dessas vítimas simplesmente caiu no campo do esquecimento. Não foi meu pai que morreu, não foi minha mãe que morreu. E eu desconheço, se vocês souberem, me apresentem. Eu desconheço governos e até mesmo igrejas que abriram mão de suas reservas financeiras e de seus acúmulos patrimoniais para atender psicologicamente a multidão de pessoas que depois da pandemia passaram a sofrer com doenças emocionais, como depressão, ansiedade, pânico, medo, autoextermínio, distúrbios mentais, esquizofrenia, divórcios, separações. Tente, um de nós, marcar uma consulta com um psiquiatra na rede pública ou particular. Se for na rede pública, você terá que aguardar pelo menos 3 ou 4 anos na lista de regulação para ser chamado. E essa lista de regulação, ela só cresce para trás e nunca para frente. E um dos ensinamentos de Jesus para uma pessoa que queria entrar no reino era este: vá, venda tudo que tenha e dê. Eu sou pobre, hein, gente? Lembre de mim. Mas esse pobre não, esse pobre meu aqui é mentiroso. O pobre do contexto é outra situação. Vá, venda tudo que tenha e dê aos pobres. Queridos, estou bem pertinho de acabar. Espero que vocês não acabem a paciência comigo. Acudir os pobres hoje, infelizmente, está sendo traduzido como comunismo, ou como ser comunista. O comunismo, ele existe realmente, e ele é uma ideologia política, isso é fato. Mas, queridos, atender os pobres e necessitados é um princípio ensinado por Jesus. Foi Jesus que falou, não foi a política brasileira ou a política mundial. Mas quem não é cristão verdadeiro não entenderá este princípio ensinado por Jesus. E para vocês terem certeza que eu estou acabando, ó, esse é o perigoso. Se eu mostrar um texto que eu falo mais de 2 horas no texto, mas só tem mais uma passagem. Eu quero finalizar essa reflexão, e é reflexão mesmo, mas nós pensarmos bastante. Quero finalizar esse sermão considerando mais um texto. Ele é pequeno, pode mudar. Eu vou ler para vocês. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Eu falei que era o último versículo. Não falei que é o último comentário, não, né? Mas eu vou fazer o último comentário. Preste atenção. A Bíblia diz para mim. A Bíblia diz para mim não. Há ditados por aí. Mas a Bíblia fala sobre muitas coisas. Que o comando da nação, o comando do mundo pertence ao Senhor. Tudo que existe foi Ele que fez. E tudo que acontece é Ele que permite. E tem um ditado que diz assim: nenhuma folha. O pessoal diz que é texto bíblico, né? Mas pode ir. Parece. Nenhuma folha cai da árvore. Eu ia falar do céu, ó. Nenhuma folha cai da árvore sem que Deus permita. Não é isso que a Bíblia diz? Mas olha o que acontece quando nós perdemos a base da fé cristã. Quando nós perdemos a base da consciência cristã. Olha o que acontece. Esse texto diz assim: o mundo passa, a sua concupiscência passa. Deixa eu trazer uma pincela muito pequena desse assunto política. E não quero frustrar vocês. Nem a direita, nem a esquerda, nem o centrão, nem o centro extrema direita vai acabar com a corrupção no país. Para de pensar isso. O que vai acontecer é que esse ciclo de corrupção, ele vai continuar acontecendo. Mas eu acredito nisto. Esse mundo vai passar. A concupiscência vai passar. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Não, calma aí, acabou não. Só estou repetindo. No coração de muito crente tradicional, pentecostal, sei lá de onde que é, qualquer crente, no coração de muitos cristãos está escrito o seguinte: o Brasil acima de tudo, e o Brasil e Deus acima de todos. Mas no coração mesmo de muitos cristãos está dizendo assim: o Salvador do Brasil vai voltar para o governo. Não vai não. O Salvador do mundo inteiro vai voltar para buscar a igreja dele. Agora, se você não espera Jesus que vai salvar o mundo inteiro, continue com o Brasil acima de tudo. Mas eu prefiro o Deus acima de todos. Há muitos que estão batendo no peito que aconteça a justiça humana para que prevaleça a ação partidária. Querido, o mundo vai passar. Você pode gritar, você pode puxar bandeira, pode bater panela, pode fazer o que você quiser, mas você vai passar, o mundo vai passar, a concupiscência vai passar. Mas aqueles que não estão esperando político, que não estão esperando presidente, que não estão esperando governo, vão permanecer para sempre adorando o Senhor Jesus Cristo. Então, é claro que agora eu vou fazer minha campanha. Ano que vem eu vou ser candidato a político. Brincadeira, irmãos. Vocês estão enrolados se eu fosse político. Eu ia falir essa Goiás em 2 dias. Mas como pastor, amigo de vocês, vocês lembram a segunda canção do Prelúdio? Se alguém lembrar é porque está na igreja. Se não lembrar é porque estão lá no... Eita, salvou a pátria, meu irmão. Já tem um salvo aqui, ó. E o legal é, eu perguntei de propósito, a ordem. A segunda música do Prelúdio diz assim: não há Deus maior. Não há Deus
melhor. Não há Deus como nosso Deus. Parou. Se você quer ser feliz, vote certo. Mas se você quer ser salvo, escolha Jesus. Amém? Escolha o Senhor das nações. Porque se eu entrar no governo como o maior porqueiro da espécie humana lá, mas se vocês escolherem Jesus, vocês vão ser felizes. Se eu entrar na prefeitura de Brasilinha como o cara mais imundo, mas se vocês escolherem Jesus, vocês vão continuar sendo felizes. Então eu termino essa reflexão dizendo o seguinte, que outros imundos como eu estão se candidatando, mas que eu e você escolha Jesus. Deus acima de todos. E vai ganhar um prêmio, e não só uma oração, aquele que descobrir a primeira frase do hino congregacional do culto de hoje. Agora arrochou. E eu termino a pregação. Eu vou lembrar para vocês. Adorai o Rei do Universo. De pé em nome de Jesus. Pode ficar de pé. Se alguém depois do culto falar, pastor, qual é o teu partido? Eu vou mandar você procurar o Senhor dos Senhores para te responder. Queridos, sejam eleitores, mas não sejam baderneiros. Você pode escolher da direita ou da esquerda. Se algum dia falar para você que o da esquerda é do diabo, não acredite nisso. Se algum dia falar para você que o da direita é de Deus, não acredite nisso. Na frase. Porque a Bíblia diz para mim que não só da direita, nem só da esquerda, mas o céu, a terra e a sua, tudo é. Então o que cabe a nós? Adorai o Rei do Universo. Dai o seu louvor, todos. Esqueceram a frase. E agora? Todos juntos o louvemos. E Redentor, todos o louvemos, Régio dominador. Olha aqui, ó, de propósito, da esquerda e da direita. Os da esquerda podem cantar, todos. Os das esquerdas estão derrotados, da direita. Todos juntos louvemos. Okay. Todos o louvemos. Como Deus não exclui ninguém, da esquerda. Todo. Adorei Deus de amor, dois o louvemos. Sabe quem dizia isso? Nem esquerda, nem direita tem nada a ver, mas todos juntos o louvemos. Grande Criador e Deus de amor, todos. Régio dominador. Pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia! Ele é o Senhor. Esse é o Deus
Deus sobre as nações, sobre nossas vidas. A Ele toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluias. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Pode sentar um pouquinho, eu vou terminar aqui. E vocês vão ganhar um prêmio agora, uma balinha de ouro. Se lembrar qual foi a última música do louvor. Aê, suas profetas de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todos. Presta atenção, só para ele. Porque... Isso, Zé Antônio, para ele. Bem forte, Renato, porque dele, por ele. Porque dele, por ele. Eita Deus, aleluia. Só para ele, vamos lá. Porque dele, por... É, Senhor, essa igreja é tua, Deus. Aleluia. Sim, a Ele a glória. A Ele a glória. Glória. De pé toda a igreja, a Ele a glória. A Ele a glória. Oh, somente a Ele. A Ele a... Eita Deus, aleluia. Mais uma vez a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre, amém. Para sempre, amém. Se isso é verdade, aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém, amém. Então, eu vou terminar essa reflexão com a frase que eu falei. Deus, acima de tudo e de todos. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, por favor, Pai. A Tua palavra, Senhor, ela é linda. A Tua palavra é esclarecedora. E a Tua palavra, Senhor, nos faz entender a Tua mensagem, Senhor. E conforme diz Paulo, Senhor, que se por acaso surja qualquer outro evangelho que não seja aquele anunciado por Ele, Senhor, e que representa a pessoa de Jesus, que seja considerado anátema. Pai, toda e qualquer frase, seja de orientação política, ideológica, seja o que for, Pai, que cada cristão verdadeiro, aqueles que a Tua palavra diz que o Senhor vem buscar, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, que cada cristão verdadeiro, Senhor, saiba entender o que vem do Senhor, o que é do Senhor e o que é para o Senhor. E que não sejam frases, Senhor, com palavras que parecem cristãs, palavras que parecem, Senhor, palavras do reino, mas que manobram, enganam e confundem a muitos. Mas que o verdadeiro cristão, Pai, ele se baseie na Tua palavra, nas Escrituras, e entenda que nós somos adoradores do único Deus, o Senhor das nações, aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor.
aquele, Pai, que faz justiça, aquele que tem misericórdia e nos dará fé. Pai, que a tua igreja, em nome de Jesus, aqui e em todo lugar do mundo, seja uma igreja feliz, consciente e saiba entender que só o Senhor é Deus. Amém, amém, glória a Deus. Estendo as mãos de vocês assim. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, agora e para todos sempre. Amém. Sente só um minutinho, por favor. Mas sentem mesmo. A forma de Deus amar as pessoas, a gente não entende muito. E a própria Bíblia diz isso, né? Os escritores, o amor de Deus nos constrange. O amor de Cristo nos constrange. Mas cada ato nosso de erro não anula a graça de Deus sobre nós. Tanto é que cada um de nós está vivendo dia após dia. E dia após dia é viver a graça do Senhor. Quantos erros, quantas falhas nós cometemos, né? E mesmo assim nós estamos vivos, graças a Deus. Isso quer dizer que a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, é a causa de não sermos consumidos. E é entendendo tudo isso, que nós somos fruto da graça de Deus, fruto do amor de Deus, que eu quero cantar uma musiquinha para uma pessoa que saiu do templo agora. Olha aí, eu falando e a pessoa saiu do templo. Chegou. Quero cantar uma musiquinha para o Kleber, porque hoje vocês vão cantar comigo, tá bom? Enquanto ele vem à frente. Vem, Kleber. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Kleber! Aleluia! Esse rapaz aqui, apesar de feio, está fazendo aniversário hoje. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Olha como é que Deus faz. Até os feios ele abençoa, né? Dando mais anos de vida. Mas o Kleber é bonito, né? O Kleber eu acho que ele é mais meu filho do que do Chico. E parece mais comigo, né? Irmãos, cada um tem a sua guerra, cada um tem a sua luta, mas o Deus é o mesmo. E o Deus que ama você é o Deus que ama o Kleber. É o Deus que ama a nação, que ama as pessoas. E que o Kleber viva essa graça, viu, Kleber? Essa oportunidade da vida para Ele, para servir a Ele, para amar a Ele, para entender a vontade dEle, para curtir a vontade dEle. É Ele, Deus, quem sara, quem cura, quem perdoa. E é Ele que está te dando mais um ano de vida. Ó, qualquer um que quiser falar de você aí, ó, eu ia usar um palavrão aqui, vou usar não. Qualquer um que quiser falar de você, deixa para lá. Quem te dá a vida é Deus. Mas eu falo mal de você também. Eu falo. Mas deixa eu para lá também, não liga para mim não. Mas eu quero te pedir, Kleber, essa vida que Deus está te dando, esse mais um ano de vida, cara, usa essa vida para Ele. Porque você é dEle. Você é para Ele. Você é para o louvor dEle. Amém? Estenda as mãos de vocês. Pai, é o Senhor quem salva, é o Senhor quem cura, é o Senhor quem protege, é o Senhor quem guarda. E hoje nós oramos pela vida do Kleber. Te louvamos, ó Deus, por esse momento que ele está vivendo, de perceber a Tua graça, Senhor. Mais um ano de vida sobre ele. Senhor, muitas vezes nós não compreendemos os caminhos nem as atitudes. Mas, Senhor, Tu és o único que vê o coração, a mente. É o único que tem tudo planejado para todos nós. Que o Kleber, Senhor, viva esta graça, viva, Senhor, esta presença, viva, Senhor, esta dádiva, viva este amor e viva em todo o tempo, dizendo que o Senhor é Deus da vida dele. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um ano de vida. Amém, amém. Deus te abençoe, Kleber, em nome de Jesus. Pode voltar debaixo de aplauso. Parabéns para o Kleber. Eu tenho um presente para você, viu, Kleber?
vai comprar um doce de amendoim e me dá. Olha que presente, você dá um doce presente para o pastor, é um presentão de amendoim. Queridos, obrigado. Nós temos o aviso aqui Eu não vou, nem vou dar mais aviso. Nem vou dar mais aviso, porque já está tudo cheio. Mas, obrigado, Senhor, abençoa. As vagas foram preenchidas. E aquele que quiser abençoar a gente, ajudar na organização, no evento, nós vamos precisar de muita ajuda. Então, que dia é mesmo, gente? Dia 5. Cadê o dia 5? Tá aí? Tá lá, é porque... Perdoa a idade, é a barbinha branca. Dia 5 de outubro, a gente vai passar um dia da família, muito feliz, abençoado. E qualquer alteração, tanto da parte da chácara como daqui da igreja, a gente vai comunicando para vocês o que for acontecendo, tá? Então, muito obrigado a todos vocês. E que sejamos fiéis nos nossos pagamentos. E estejamos nesse dia com muita alegria servindo ao Senhor. Eu quero agradecer a Folha, levar a Folha. É Sérgio, né? É Sérgio? Sérgio. Falaram que os amigos, o Heitor trouxe um amigo, o Pietro trouxe um amigo. Quem é que trouxe o Sérgio? O Sérgio está falando isso como se o Espírito Santo não trouxesse também os amigos do Heitor e do Pietro. Ele quer o privilégio só para ele. Ah, Sérgio, mas Sérgio, a gente acredita nisso. Você é conhecido de alguém da igreja? E ele trouxe você, trouxe a Fátima, trouxe todo mundo aqui, ó. E todo mundo está dizendo aqui para você, muito obrigado. Seja bem-vindo, sempre. Não sei se você mora por aqui, ou só está visitando a sua filha. Você mora lá? Não tem problema, tem ônibus para cá também. Pode pegar ônibus todo domingo para cá. Eu moro em Sobradinho, qual é o problema? Então, e você não pode vir de cá, não vai até Sobradinho, eu te trago para cá. E aí, ó. Ficou mais fácil ainda. Então, Sérgio, obrigado, querido. Deus te abençoe. Que você volte para casa, não com meus gritos, mas com a palavra do Senhor no seu coração, com a voz do seu coração. Você sempre será bem-vindo em nome de Jesus. E o dia que você puder trazer sua filha aqui, diga para ela que o Espírito Santo está chamando ela também. Amém? E a todos que saíram com as crianças aí, que é nossas boas-vindas, né? Tenha uma semana abençoada. E a todos os irmãos, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém, amém. Então, cumprimente o Sérgio, abrace ele, dê as boas-vindas e tenha todos uma boa semana em nome de Jesus.